Você já parou para pensar sobre o que o futuro nos reserva? E mais importante, o que a Bíblia diz sobre aqueles que terão um destino diferente? O livro do Apocalipse, muitas vezes mal interpretado, oferece revelações profundas não apenas sobre o fim dos tempos, mas também sobre a natureza do caráter humano e as escolhas que fazemos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sagrada Escritura. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema que pode parecer um pouco pesado, mas que é crucial para entendermos a mensagem do Apocalipse. Os 8 tipos de pessoas que, segundo este livro poderoso, não herdarão a salvação. Não é para assustar, mas para esclarecer e, acima de tudo, para apontar para a esperança que temos em Cristo. Fiquem atentos, porque a clareza e o contexto farão toda a diferença. Antes de entrarmos na lista, é vital entender que o Apocalipse foi escrito para comunidades cristãs na Ásia Menor, que viviam sob intensa pressão e perseguição. As advertências não eram apenas para o futuro distante, mas tinham um significado profundo e imediato para eles. Os versículos-chave são Apocalipse 20:15, que fala sobre o livro da vida, e Apocalipse 21:8, que lista esses 8 tipos de pessoas. Vamos começar com o primeiro. O primeiro grupo mencionado são os covardes. O que significa? No Apocalipse, covardia vai muito além de sentir medo. Trata-se de uma hesitação fundamental em se comprometer e viver de acordo com os valores do reino de Deus. É escolher o caminho da menor resistência, evitando conflitos, perseguições ou qualquer desconforto que possa vir com a confissão aberta de Cristo e a prática da fé. As igrejas da Ásia Menor enfrentavam a morte, prisão e sanções econômicas por sua fé. A advertência contra a covardia era um encorajamento direto para que eles permanecessem firmes, mesmo diante do martírio. Hoje, a covardia espiritual se manifesta quando nos calamos sobre nossa fé por medo de ser cancelados, ridicularizados ou por perder status social profissional. É comprometer nossos valores para nos encaixarmos. Cristo é a coragem suprema, que sustenta e fortalece seu povo até o fim com sua fidelidade e presença constante. Em seguida, temos os incrédulos. O que significa? Não é simplesmente duvidar ou questionar. A busca sincera por entendimento pode até aprofundar a fé, mas a incredulidade aqui é uma rejeição consciente e decidida das verdades centrais da fé cristã. É a escolha de viver desconsiderando a realidade de Deus, seu amor e seu sacrifício por nós em Cristo. É viver como se Deus não existisse, ou suas promessas não fossem verdadeiras. A região era dominada por filosofias e práticas que desestimulavam a fé em Cristo. A incredulidade podia se manifestar na rejeição direta do Evangelho ou na aceitação de doutrinas que diluíam a mensagem de Cristo. Vivemos em uma era de ceticismo e relativismo, onde a fé é vista como uma escolha pessoal entre muitas verdades. A incredulidade se manifesta na recusa em aceitar a revelação divina, preferindo a razão humana ou outras filosofias que se opõem à verdade de Cristo. Cristo é o autor e consumador da genuína fé, que nos chama a confiar plenamente nele. O terceiro grupo é o dos abomináveis. O que significa? São aqueles cujas ações são profundamente incompatíveis com a santidade de Deus. É uma vida contaminada pelo mundo, desonrando deliberadamente a Deus com práticas que a Bíblia condena. Reflete uma conduta que ignora os mandamentos divinos em favor dos próprios desejos. As comunidades cristãs viviam em uma sociedade que não apenas tolerava, mas muitas vezes exaltava tudo o que era abominável aos olhos de Deus, como a imoralidade sexual e o culto pagão. A advertência servia como um lembrete do julgamento divino e um encorajamento para se manterem separados. Hoje, a abominação pode ser vista na busca incessante por prazeres mundanos, na corrupção, na desonestidade e em comportamentos que contradizem a santidade de Deus, mesmo quando a sociedade os normaliza. Cristo é a pureza que transforma, cuja obra redentora oferece purificação e uma nova vida. O quarto tipo são os homicidas. O que significa? A vida é um dom sagrado de Deus, refletindo sua imagem em cada ser humano.
Tirar uma vida é uma ofensa grave não apenas contra o indivíduo, mas contra o próprio Deus, pois é um atentado contra sua imagem. O Império Romano era abertamente hostil aos cristãos, resultando em perseguições, violência física, prisões e execuções. O testemunho dos mártires era a prova da seriedade da fé e do custo de seguir a Cristo. A inclusão dos assassinos na condenação era um consolo e uma vindicação para os que sofriam. Além do assassinato físico, podemos aplicar isso a qualquer atitude que deseje o mal do próximo, que mate a reputação ou o espírito de alguém com palavras ou ações. É a total desvalorização da vida e da dignidade humana. Cristo é a vida que restaura, que oferece esperança e redenção àqueles que se arrependem. O quinto grupo é o dos fornicadores, ou imorais sexuais. Em um mundo onde a moralidade é muitas vezes subjetiva, a palavra de Deus define claramente o que é puro e santo. A imoralidade sexual corrompe o indivíduo e mancha a pureza do relacionamento que Deus deseja ter conosco, indo contra o plano divino para a sexualidade. As comunidades cristãs viviam em um contexto cultural que não apenas tolerava a imoralidade, mas frequentemente a exultava e encorajava, especialmente em rituais pagãos. Resistir a essa pressão social e cultural era um desafio constante. A imoralidade sexual é generalizada e glorificada na cultura atual. Esta advertência nos lembra da importância da pureza em todas as áreas de nossa vida e da santidade do corpo, que é templo do Espírito Santo. Cristo é a santidade que redime, oferecendo perdão e uma nova pureza para quem se volta para Ele. Em sexto lugar, temos os feiticeiros. A feitiçaria neste contexto representa qualquer tentativa de acessar ou manipular o sobrenatural fora dos limites estabelecidos por Deus. É buscar poder e conhecimento que ignoram a soberania divina. A raiz do problema não está apenas na prática, mas na atitude do coração que se recusa a confiar em Deus e em sua direção para nossas vidas. No mundo greco-romano, a magia, a feitiçaria e os encantamentos eram comuns, frequentemente entrelaçados com a adoração pagã e cultos misteriosos. Essas práticas eram vistas como meios de obter poder ou conhecimento sobrenatural. A feitiçaria moderna pode ir além das poções e encantos, incluindo a busca por guias espirituais alternativos, horóscopos, adivinhação ou qualquer forma de ocultismo que desvie nossa confiança do Deus verdadeiro. Cristo é a verdadeira fonte de poder e sabedoria, que nos liberta de toda a escravidão espiritual. O sétimo grupo são os idólatras. Idolatria é atribuir valor supremo e devoção a qualquer coisa que não seja Deus em nossos corações e vidas. Vai além de ídolos de madeira ou pedra. Pode ser dinheiro, poder, relacionamentos, fama ou até mesmo nossa própria imagem. Quando algo ocupa o lugar de Deus em nossos corações, torna-se um ídolo. A idolatria era profundamente enraizada na sociedade da época. Cidades da Ásia Menor eram centros de adoração pagã. A participação nesses cultos era frequentemente uma exigência cívica e social, colocando os cristãos em uma posição delicada. A idolatria hoje muitas vezes é mais sutil. Pode ser nossa carreira, bens materiais, redes sociais, ou qualquer coisa que demande nossa devoção e tempo acima de Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível, em quem habita toda a plenitude da divindade, oferecendo o verdadeiro objeto de nossa adoração. E por último, mas não menos importante, temos os mentirosos. A mentira não é apenas um pecado contra as pessoas a quem enganamos, mas uma rejeição fundamental da verdade de Deus. Abrange não apenas dizer falsidades, mas também a adoção e propagação de ensinamentos falsos e distorcidos. As igrejas da Ásia Menor enfrentavam o desafio constante de ensinos enganosos e heresias. Falsos profetas e mestres ameaçavam desviar os crentes da verdade do Evangelho com doutrinas distorcidas. A mentira é uma praga na nossa sociedade, seja em grandes esquemas de desinformação ou em pequenas falsidades do dia a dia. Ela corrói a confiança e afasta de Deus, que é a própria verdade. Cristo é a verdade que liberta, que nos convida a viver em alinhamento com Ele, seguindo seus passos e ensinamentos. É incrível pensar que, por mais séria que seja o pecado humano, a graça de Deus é ainda maior.
O Evangelho é uma mensagem de esperança e redenção, apesar de toda a tragédia da iniquidade. As advertências de julgamento divino no Apocalipse vêm acompanhadas de uma mensagem de misericórdia e um chamado ao arrependimento. O tormento do lago de fogo é apresentado em contraste com a bem-aventurança no novo céu e nova terra. A obra de Cristo é suficiente para tirar o pecador do reino das trevas e colocá-lo como cidadão da Nova Jerusalém. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A porta da salvação ainda está aberta. Se este vídeo te trouxe alguma reflexão ou esperança, deixe seu like para que mais pessoas possam ver esta mensagem. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho para ser notificado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Obrigado por assistir e que a graça de Deus esteja com você. Até a próxima.